Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar na leitura, né? Leitura dramática aqui da Crônica da Casa Assassinada, dos Cardoso. Segunda parte, né? Segundo vídeo. Vamos gastar uns 4 vídeos, né? 4, 5 vídeos. Acho que uns 4 vídeos dava. Porque isso aqui é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Porque são vários narradores, já expliquei no vídeo 1, são vários narradores, né? Vários pontos de vista. Não tem um narrador que sabe tudo. A ordem não é cronológica, né? Já sabia que não é, porque já começa pelo final do diário do André, né? E aqui vai aprofundar então, nessa parte nós estamos aqui depois do capítulo 13 até o 23, né? Do 13 ao 23, basicamente vai discutir essa relação do André com a mãe, Nina, né? Ele chama ela de mãe, mas ela tem um comportamento muito estranho em relação a ele, né? Mas é o André, que é um adolescente, 16 anos. Eu sabia que esse fone ia cair. Bem, aí é o André, ele é um adolescente de 16 anos, né? Então vai ter esses trechos desse diário em que ele não conviveu com a mãe, né? A Nina. Ele não conviveu com a mãe e. Então é uma relação estranha. Né? Uma relação estranha. Tanto que o Valdo, que é o pai, percebe, né? Esse desconforto do jovem, né? Com a Nina. Porque a Nina foi embora, a gente sabe, né, que em algum momento ela vai embora. Depois sabemos que em algum momento ela volta, depois, né, desses 15 anos, né, imaginemos assim. Então, porque nós estamos montando quebra-cabeça, né? Ou seja, a Nina, então, chegou na família, causou alvoroço, né? Família dos Menezes. Nós temos lá vários irmãos, né? Está no vídeo 1, hein? Vários irmãos que moram na mesma casa, 10 pessoas na mesma casa. Tem a governanta chamada Beth, que ela tem um diário. Esse diário da Beth é interessante porque ela vai preencher lacunas que a gente tem dos outros narradores. Né? Então já começa logo com o médico, né, o Dr. Vilaça, que vai falar do caso do jardineiro. Um jardineiro que foi encontrado morto, né, baleado, possivelmente foi, né, um ferimento auto-infligido. Né? Por quê? Um jovem jardineiro. Né? Depois a gente vai ver nas cartas da confissão da Ana, a Ana que é a esposa do Demétrio, outro irmão. Né? Então é Demétrio, Valdo e o Timóteo. O Timóteo é aquele que fica no quarto lá, vestindo roupas, né, femininas. Beleza. A complicação. Aí tá, então o médico vai falar que viu lá, foi chamado para cuidar do jardineiro, apareceu da história, jardineiro. E aí vai desenvolver o personagem do jardineiro, chamado Alberto, né, que esse nome é dado aqui pela Ana, mandando uma carta e confissões para o padre Justino. Depois o padre Justino aparece na história porque ele vai lá imaginar que vai dar as últimas, né, extremunção para o cadáver, vai encomendar o cadáver, né, não se sabe. Aí a Ana pede que ele ressuscite o moço, né, coisa assim. E aí ela vai desenvolvendo a história, né? Ela vai desenvolvendo a história. Essa parte da ressurreição aí ele contando, né, que o padre Justino, ele entra na história, né? No 16 aqui ele entra na história e ele fica absurdo. Aí a prosa dele aqui é meio Dostoiévski, né? A questão da culpa, a questão da, né, assim, crer ou não crer em Deus, né? Então tem uns trechos bem Dostoiévski, né? Esse padre Justino aqui é um personagem bem Dostoiévski, assim, impressionante. E aí ele vai, né, obviamente, né, não vai acontecer milagre nenhum, né? O jovem morreu, né? Possivelmente ele realmente, né? Aí lembrar que essa arma apareceu na história. Será que é aquela arma que o farmacêutico, lembra? Uma arma que o farmacêutico passou para o Demétrio nisso? Porque tinha um animal selvagem circulando lá, a chácara e tal. Aí, beleza. Aí essa arma depois foi usada pelo Valdo, né? Porque se machucou com essa arma. O que ele ia fazer com essa arma, ninguém sabe, né? Se machucou com essa arma. E aí depois, numa discussão, a Nina teria jogado essa arma. Será que o Valdo tentou matar a Nina, né? No caso? Não se sabe. Aí na discussão lá, a Nina abre a janela e joga a arma. E aí o jardineiro pega essa arma. A Ana testemunhou o jardineiro levando essa arma. Né? E aí, em dado momento, ela acha que o jardineiro até quer matar a Nina. Mas, peraí, o que é o jardineiro? Aí você descobre que há uma sedução da Nina e o jardineiro, ali com o jardineiro, né? Aí você vai descobrindo, e aí descobre-se que a Ana tem ciúmes, né? Ela queria esse jardineiro também, coisas. É umas absurdos total da história, a história é cheia de absurdos. Então, primeiro, você descobre então que possivelmente a Nina estava traindo o Valdo com o jardineiro. E também a outra lá, né? A Ana, que é casada com Demétrio, estava também de olho no jardineiro. Então, as coisas assim. E muita coisa da história, né, do André, da Nina, né, a gente não sabe muito deles mesmos. Porque, por exemplo, se você for ouvir só a narrativa dos farmacêuticos, do médico, dos familiares, das cartas do Valdo, né? Então a Nina, tipo assim, é um monstro, né? A menina é um monstro, a menina é sedutora, né?
Assim, uma mulher completamente sem moral nenhuma, sem ética nenhuma, né? Mulher assim que fica jogando emocionalmente com as pessoas, né? Ela fica jogando emocionalmente, fazendo chantagem emocional. Mas aí você tem a visão da Beth, que a visão da Beth ela é muito simpática ao Timóteo, né? Parece que ela nunca conversa com ele, em quem ele confia. Aí a Beth sabe algumas coisas da história e ela prometeu não falar, só que aí o menino, o André, fica falando, ó, quem fale mais sobre mim, né? Fale mais sobre a Nina, de onde, né? Porque não conviveu com a mãe e tal. E aí a Beth falou assim, não posso falar porque eu prometi que eu não ia falar, desde que ela foi embora pela primeira vez, né? Pediram para não falar nada, né? Então é isso. Então a Nina foi embora, né? Juntou as coisas, foi embora. E aí tem as cartas que a Nina escreve para um coronel. Não sei que coronel é esse, né? Então tem essas questões aí. Então vai guardando. Então você tem esse núcleo aí do Alberto, que é o jardineiro que morreu, com a Nina, né? Ou seja, o que tinha o André, o que tinha o Alberto com a Nina? O outro núcleo que é o André, a Beth e a Nina. Ou seja, o André conversa com a Beth, que é a governanta sempre sabe tudo, né? Assim, interessantemente, os empregados da casa sabem tudo, né? Então ela sabe coisas que os outros não comentam e é tabu na família, então ela vai explicar para o André e ela ao mesmo tempo não pode, né? Não pode, porque ela, né, só fala isso, olha, a Nina, né? Depois de uma briga aí com o senhor Valdo, foi embora, ficou lá, né? Foi embora do Rio de Janeiro e aí voltou agora. Muito bem, aí vai ter depois, tá, aí a gente sabe que a Nina volta, né? Aí vai ter aí vai surgir então os diários do André, que é o André mostrando o momento da volta da Nina. Que aí ele fica curioso. Então o pai fala assim, faz uma caçada aí, fica uns dias fora de casa aí, né? Porque vai chegar, sua mãe vai chegar, então a gente quer arrumar aqui pra ela e tal. Aí ele dá uma volta e tal, e volta assim, né? O André, e aí encontra a Nina lá, né? Assim, já cansada da viagem e tal. E aí eles vão entrosando, né? Vai entrosando assim, é um menino de 16 anos que conhece a mãe, né? Assim, já né, não conviveu com a mãe ao longo da história, né? Então já tem essa desculpa aqui, porque a gente já fica chocado no primeiro capítulo lá, que é o final do diário, que é a Nina à morte, né? Ela tava agonizando, morrendo. E aí fica aquela relação meio dúbia entre os dois ali, né? Muito bem, aí você vai ter momentos de narração do Valdo, né? Em que ele vai mostrar o ciúme que ele sente do próprio filho, né? Porque ele vê como a Nina passa a querer aproximar do filho, né? E a forma o filho fica assim, né? Pressionado com a mãe, que ele não conheceu, né? Tá conhecendo agora. Então, como a relação mãe e filho ficou muito aproximada, muito estreita, assim, né? A relação de amizade, inclusive, ela pede, né? Que o filho sempre esteja ao lado dela, porque ela sabe, né? A hostilidade que ela tem na casa, né? A casa, ninguém gosta da Nina, então ela tem que contar com o André, assim como o André tem que contar com a Beth, assim como o Timóteo tem que contar com a Beth. Então tem essas alianças. Big Brother Brasil, né? Esse livro é o Big Brother Brasil. Você tem as alianças, né? E os irmãos parece que não tem aliança nenhuma, porque o Valdo não confia no Demétrio e vice-versa, e nenhum dos dois conversa com o Timóteo, que é o outro irmão, né? Então tá, aí muito bem, aí vai ter interessante que essas narrativas da Nina para o coronel e, né, escrevendo para o Valdo, você vai entender como é que ela sentia esse clima lá, e ela só, né, nessa casa dos Menezes, e ela só conversava com esse Timóteo, né, o Timóteo fica lá no quarto, né, recluso. O menino fala que encontrou roupas, né, que o seu tio usa essas roupas, né, não, esconde essas roupas aí, essas roupas eram escondidas, né. Então, o menino não entende, né, por que o tio tem esse comportamento, ninguém entende, né, imagina, tradicional família mineira, né, tradicional família mineira, e o cara é um crossdresser, sabe que é um crossdresser? Não. Muito bem, aí o Timóteo, né, tem essa conversa com a Nina, falou assim, você foi embora, né, e você não cumpriu o que a gente prometeu. O que a gente prometeu? A vingança, né, nós temos que destruir os Menezes, né, nós temos que ir até o fim, né, nós temos que até, né, uma vez que você começa, você tem que ir até o fim. Quando começou então essa vingança, né? Será que começou antes dela ir embora? Ou será que quando ela foi embora ela fez alguma coisa que se vingou? Então a gente não sabe, né? Tá nessa parte aqui, está nos capítulos então 17, 18 e 19, que é a gente vê a volta da Nina pelo olhar do André, né, que vai conhecer a mãe, e a volta da Nina e não sendo recebida pelos outros, exceto pelo Valdo, né, e conversando apenas com o Timóteo. Então, né, o Timóteo está muito ressentido, né, que eles conversavam e tal, você prometeu que você me ajudaria a destruir essa família que me prendeu nesse quarto, né, ou seja, o Menezes que não gosta dos Menezes, os Menezes que não gostam deste Menezes, né, então, assim, já toda a família dividida se destrói, né, então esse caso, então sempre tem esses momentos dramáticos, né, esses momentos dramáticos
que é bom fazer uma listinha da família e depois as alianças, né? Das alianças. E aí tem os olhares externos, né, da família, que é o da Beth, a governanta, o olhar do farmacêutico, né, que a gente sabe agora que chama Seu Aurélio, né? Seu Aurélio. E aí, e o médico é o Dr. Vilaça. Então, volta e meia aparece o médico, né? Já viu lá, a questão da arma de fogo. A arma de fogo que apareceu, né, na farmácia do seu Aurélio, né? E entender qual que é a relação do jardineiro Alberto com a Nina, né? E essa relação dramática da Ana, né, diante do corpo agonizante do Alberto, né? Então essas questões aí. Muito bem, aí eu descobri agora, vamos ver aqui, ó, então tá, o 20 e o 21, nós temos então a volta da Nina pelo olhar do André, né? E o 18 e 19 foi a volta da Nina e a conversa com o Timóteo. Então, ou seja, você tem essa. Agora, o que aconteceu quando a Nina foi embora? Né? Ela ficou 15 anos, é isso, ficou 15 anos fora da família. Então, vamos continuar lendo o livro, sabendo que ela foi embora em algum momento, né? E aí ela ficou lá, digamos, 15 anos fora, ficou 15 anos fora. Ficou 15 anos fora e agora voltou, né? Pela narrativa aqui do diário do André. E depois, no final, a gente sabe a conclusão do diário do André, ela vai morrer nessa casa, né? Nessa chácara aqui dos Menezes. Então, ou seja, ela viveu lá um tempo, foi hostilizada, teve essa confusão toda lá, né? Possivelmente com o jardineiro e tal. Então foi acusada de infidelidade conjugal. E aí ela foi, né, praticamente expulsa, foi embora, fez alguma vingança, programou alguma vingança, né? E aí voltou, agora o André já é um adolescente, né? Entendeu, bem que é interessante, a história é dramática, né? Todos os pontos são dramáticos, e tem essa questão de que você tem que montar a história. Os melhores vozes narrativas aqui, com certeza, são, por ordem, as cartas da Nina, né? As várias cartas da Nina, né? A questão da mulher elegante, que se sente deslocada, né? Ela fica assim, a mulher carioca, uma fluminense, que vai para uma tradicional família mineira, então ela fica assim, chocada, né, com as hipocrisias, com as histórias. Ela é hostilizada pelos outros, então sempre o olhar que eles lançam sobre ela, dessa mulher assim, né, extravagante, né. Então você tem as confissões da Ana, você tem o diário do André e o diário da Beth, não é isso? O diário da Beth e o diário do André, né. Então e aí tem os complementos que vão ser então as narrativas do Valdo, né, que são sempre secas, diretas, né, não esclarece muito, e os de fora, né, o farmacêutico e o do médico, né, então pelo que eu percebi até agora. Você tendo em mente que existe um núcleo ali, André e Nina, né, então você tem a narrativa dos pontos de vista. E depois vai ter as confissões da Ana, que vai sempre olhar esse olhar, ela tá investigando, né, a Nina. Daí, para completar as lacunas que você não entendeu, você vai para o diário da Beth. Só que tudo isso é dado disperso, né? Não tem nenhuma ordem, né? As ordens, você tem todos esses negócios, né? Ou seja, as cartas, as confissões, o diário, tá tudo disperso, né? Ao longo do romance, aí você vai lendo, depois tenta achar uma ordem. Ah, isso aqui consegui. Com certeza, isso aconteceu antes disso. Aí você, isso aqui, né? A ordem que é dada aqui no livro não é a ordem de acontecimento. Isso eu estou te falando. Então, isso aqui aconteceu tal, mas o médico falou que isso aconteceu aqui. Então a morte do cidadão aconteceu nisso aqui. Aí vai narrar essa morte pelo ponto de vista A, B e C, né? Então você fala, essa morte aconteceu, por exemplo, o jardineiro. Quem narrou? Você tem a versão da Ana, você tem a versão do padre, né? Então, você tem a versão do médico, o médico falou que aconteceu isso, né? A Ana falou que aconteceu isso. Né? Então você vai montando o quebra-cabeça dos pontos de vista e a ordem que aconteceu, em que ordem é narrado, né, esse acontecimento, né? Então muitas vezes esse acontecimento fica repetitivo, né? Aconteceu a morte do jardineiro. Você tem 3 versões da morte do jardineiro, por exemplo, né? Em tempos diferentes da narrativa. Aí você fala, foi que é jardineiro, né? Quem que é o jardineiro e tal. Então é isso, né? Vamos lá, vamos mais uns 2 vídeos para tentar entender, né, essa verdadeira Game of Thrones da família mineira, né? Que é a casa assassinada, né? Ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.